Você acompanha Jornal da Rede Alesp. 1h46. Estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. E nós seguimos com mais informações sobre a pandemia da Covid-19. É isso aí. Vamos a mais informações, então, porque aqui no Jornal da Rede Alesp, informação a todo tempo, informação atualizada para você. Um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, busca mapear os sonhos dos brasileiros em meio à pandemia de Covid-19. O objetivo dos pesquisadores é entender como estamos lidando psicologicamente com a incerteza e angústia geradas pelo confinamento. Entre as constatações iniciais está o aparecimento de sonhos de perda, de fuga ou perseguição de intrusão e também a vulnerabilidade devido ao isolamento social. Os pesquisadores estão recolhendo nas redes sociais Instagram, na rede social Instagram, vários relatos de sonhos que ocorreram durante a quarentena. Segundo Gilson Iannini, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, a ideia de realizar o estudo surgiu em sala de aula, enquanto analisava o livro A Interpretação dos Sonhos, publicado pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud. E você, o que tem sonhado ultimamente? Olha, eu não tenho sonhado com a pandemia, não. Não tive nenhum sonho relacionado à pandemia. Eu acho que nessa pandemia eu sonhei uma vez só. Não, eu sonho com uma certa frequência, mas eu não tive nenhum sonho relacionado à pandemia, não. O bom é que os estudos aí já vão ver isso. Bom, então vamos para a entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Rafa Zimbaldi, do PL. Ele nos fala sobre o projeto 350 de 2020. Assinado pelos deputados da Assembleia Legislativa, resultando em uma construção coletiva. Boa tarde, deputado. Como vai o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês da Rádio Alesp, Melissa, Priscila. É uma alegria poder participar da Rádio Alesp, levando as informações até todos os nossos ouvintes, participantes da Rádio e TV Alesp. Deputado, fala um pouco desse projeto coletivo que os deputados criaram, né, que visa combater a Covid. Como é que foi ontem o debate que os senhores tiveram aí no plenário virtual? Bom, foi um momento muito importante, um momento único. A Assembleia Legislativa tem se destacado junto com todos os deputados, né, a união de todos os deputados que fizeram as propostas. Todos nós, deputados, tivemos a oportunidade de fazer várias propostas, inclusive uma proposta de nossa autoria, aqui referente à fiscalização do Poder Executivo do Estado de São Paulo, do Governo do Estado, mas também a fiscalização de todas as prefeituras que decretaram a calamidade pública. Lógico que sempre tem deputados favoráveis, deputados contrários à proposta, mas o importante é que o presidente Cauê Macris, também o deputado Vinícius Camarinha, que foi quem ficou responsável pela aglutinação de todas essas propostas dos deputados, colocar em prática tudo aquilo que os deputados têm em mente para que nós possamos aprovar projetos que sejam importantes aí ao combate ao coronavírus, que vai resultar na população diretamente, no combate a esta pandemia que nós estamos vivendo. Deputado, qual a opinião do senhor para o enfrentamento da Covid-19 na região de Campinas, né? O prefeito enviou um projeto para a Câmara dos Vereadores para antecipar feriados para a semana que vem. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Olha, eu tenho analisado e pensado, estou conversando aí com vários técnicos da área. Eu tenho, na verdade, muitas dúvidas referente a essa questão da antecipação dos feriados.
né? Primeiro que qual é o resultado prático da antecipação de um feriado, seja ele estadual, seja ele municipal, né? Proposto hoje, inclusive, daqui a pouco nós estaremos em votação aí da antecipação do feriado do 9 de julho, e nós estamos vendo aqui em Campinas, por exemplo, foi votado hoje na Câmara Municipal antecipação de 2 feriados, da Consciência Negra e também do Corpus Christi, mas não existe qualquer posicionamento técnico nesse sentido. E eu tenho muitas dúvidas, porque além de não ter um posicionamento técnico, me parece que essas decisões, seja ela de prefeitos ou do próprio governador, muitas vezes é por simplesmente colocar alguma coisa em prática, né, colocar alguma proposta em prática para dizer que está fazendo alguma coisa, né? Então, por exemplo, nós vimos o rodízio aí em São Paulo, aqui na cidade de Campinas também teve uma proposta parecida. Isso nos preocupa. Por quê? Porque as decisões, elas estão sendo tomadas muitas vezes, vou usar um termo chulo aqui, mas de orelhada, literalmente, porque eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo. Não é eu acho. Nós precisamos de posicionamentos técnicos, né? O que, por exemplo, a antecipação do feriado vai resultar para a população? O que um rodízio vai resultar para a população? É isso que nós, deputados, não temos claro, né? Nós vimos aí São Paulo, a cidade de São Paulo antecipou o feriado para ontem e hoje. Por exemplo, nós vimos aí a Baixada Santista, né? A entrada da Baixada Santista toda superlotada com trânsito porque a população está indo viajar. Ou seja, não existe posicionamento técnico. O que nós precisamos é conscientizar a população da necessidade de ficar em casa, de fazer o isolamento social, ou não. Ou nós temos condições de flexibilizar os comércios. Então, existem muitas dúvidas e, infelizmente, né, os nossos governantes, governador, presidente e prefeitos, estão colocando a coloração partidária acima da vida das pessoas. Então, nós não podemos ter um presidente da República que quer ser médico, fica receitando remédio. Nós temos um governador que fica decretando rodízio, fica decretando antecipação dos feriados, prefeitos fazendo exatamente a mesma coisa, ou seja, sem embasamento técnico nenhum. E o que nós precisamos é ter claro o que nós podemos e o que nós não podemos, e a população não está tendo essa informação. Quando nós temos antecipação de um feriado, o que a população imagina é o seguinte: bom, eu posso descansar, e quando fala em descanso, bom, eu vou para o litoral, eu vou para o interior, e é isso que a população não está tendo, a informação. Se nós, deputados, não recebemos a informação técnica do governo do estado, quem dirá a população? Deputado, foi criado um grupo de trabalho para fiscalizar os gastos do governo do estado de São Paulo relacionados à Covid. Como é que tem funcionado esse grupo? Bom, esse grupo, na verdade, nós aprovamos, né, na aprovação da calamidade pública do estado de São Paulo, inclusive nós aprovamos 3 projetos, né, calamidade pública do estado de São Paulo, do município de São Paulo e dos outros 644 municípios, e que tem me dado uma certa preocupação essa aprovação que nós fizemos. Inclusive eu tive a oportunidade de presidir o Congresso de Comissões, da Comissão de Assuntos Metropolitanos e de Fiscalização e Controle referente a isso, mas o que infelizmente nós estamos vendo, muitas vezes, é abuso de determinados prefeitos referente a essa questão orçamentária. Por isso, nós fizemos um projeto, né, e foi aglutinado nessa proposta do projeto de lei 350, foi exatamente a fiscalização, obrigando as prefeituras municipais, também o governo estadual, além de dar total transparência, fazer a prestação de contas à Assembleia Legislativa, que através da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Comissão de Fiscalização e Controle possa fazer essa análise para que nós não tenhamos aí superfaturamentos e desvio de dinheiro. Nós vimos aí recentemente no estado do Rio de Janeiro
né, um dinheiro sendo investido no hospital de campanha que estava sendo desviado. A mesma coisa, nós tivemos problemas, inclusive apontado por mim, referente à compra dos respiradores por 550 milhões de reais, respiradores da China, enquanto a USP, a Universidade de São Paulo, que é uma universidade ligada ao governo do estado, desenvolveu um respirador mecânico que custa entre R$1.000 e R$1.500. Então, exatamente isso que essa comissão tem a função, além de fiscalizar, é analisar todos os contratos que estão sendo desenvolvidos, estão sendo fechados aí através do governo do estado, e o que nós queremos também é estender essa fiscalização a todos os municípios do estado de São Paulo. Deputado Rafa Zimbaldi, muito obrigada, então, pela participação do senhor hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Seja sempre muito bem-vindo e volte sempre para nos atualizar do que acontece aqui no Parlamento Paulista. Melissa, Priscila, eu que agradeço, estou sempre à disposição, aproveitar o momento, colocar à disposição de todos os ouvintes da Rádio Alesp, telespectadores da TV Alesp, o nosso mandato, colocar à disposição para que a população tenha as informações, convidar a população a acompanhar o nosso trabalho através das nossas redes sociais. E que, se Deus quiser, né, em breve nós possamos ter aí contato ao vivo, estar em contato com a população, inclusive nos bastidores aí da Rádio e TV Alesp. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, uma boa tarde para o senhor, bom trabalho. Bom, vamos então de mais informações? Vamos de mais informações. Vamos lá. 2 meses depois do início da operação Covid-19, as Forças Armadas já empregaram mais de 34 mil militares no enfrentamento à pandemia. Proporcionalmente, o número é maior do que o da missão de paz no Haiti, que contou com 37 mil militares em 13 anos, na Segunda Guerra Mundial, na qual participaram 25 mil soldados em 7 meses. Somados aos milhares de militares empenhados em ações de combate à pandemia, de acordo com as Forças Armadas, são empregadas 1.802 viaturas, 102 embarcações e 61 aeronaves. Os meios de transporte são disponibilizados pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Entre as ações desenvolvidas está a distribuição de 1.500 toneladas de alimento para a população de baixa renda, desde a deflagração das ações. Mais de 3 mil cestas básicas foram distribuídas em aldeias indígenas de várias etnias nos estados do Pará e do Amazonas. Além disso, foram entregues 19.640 kits de alimentação para as famílias dos alunos do programa Forças no Esporte. Segundo as Forças Armadas, a operação ainda foi responsável pela distribuição de mais de 8 mil toneladas de materiais hospitalares, insumos e equipamentos de proteção individual, os EPIs. Outros itens também fizeram parte, como, por exemplo, as cestas básicas em apoio a diversos órgãos, casos dos Ministérios da Saúde, da Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. As equipes de defesa biológica, nuclear, química e radiológica das 3 forças têm feito a desinfecção de locais públicos. São hospitais, rodoviárias, estações de metrô, trens, barcas, entre outros, onde circula grande fluxo de pessoas. Já foram realizadas 1.295 ações desse tipo e a iniciativa intensifica-se com a multiplicação de conhecimentos. Por todo o Brasil, 4.578 pessoas receberam capacitação em defesa biológica e química. Segundo as Forças Armadas, os militares ainda estão apoiando as campanhas de vacinação nas regiões Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país. Participam ainda da campanha de doação de sangue, que já contam com a colaboração de mais de 15 mil militares. Jornal da Rede Alesp. Agora, 2h01. Nós vamos de entrevista.
O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Luiz Fernando Teixeira de Andrade, supervisor da área de Direito Imobiliário. Ele nos fala sobre a aprovação pelo Senado do projeto de lei que proíbe a ação de despejo de inquilino durante a pandemia do coronavírus. Boa tarde, Luiz Fernando. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito boa tarde a todos. Luiz Fernando, o Senado aprovou na última terça-feira o PL 1179 de 2020, no qual está proibido o despejo do inquilino na pandemia. Nesse momento, quais são os direitos do inquilino e do proprietário de um imóvel? A lei de locações, ela traz diversos institutos de proteção para o locatário, né? Exatamente para ele ter um período mínimo de tranquilidade, mesmo que ele esteja em falta com os aluguéis, né, que é o principal motivo do despejo. Então, e uma das principais proteções é o prazo mínimo nas locações residenciais de 30 meses. Uhum. Doutor, em uma situação normal, quais motivos levariam o proprietário de um imóvel alugado a entrar, então, com uma ação de despejo? Sim. A ação de despejo é possível o ingresso sempre em que o contrato de aluguel assinado entre as partes seja descumprido pelo locatário. A principal obrigação do locatário, óbvio, é o pagamento dos aluguéis e também a manutenção do imóvel no mesmo estado em que ele o recebeu. Então, a ação de despejo é possível nessas hipóteses, principalmente. Doutor, o senhor vê algum problema na proposta do projeto? O que o senhor melhoraria nessa proposta? A proposta... O projeto de lei, inicialmente, também trazia uma questão relacionada à moratória dos aluguéis para os locatários, para que eles não precisassem, durante esse período de pandemia, pagar os aluguéis, e esses aluguéis seriam pagos posteriormente. A própria Câmara, antes do projeto ter ido para o Senado, resolveu por bem retirar essa parte, entendendo que o melhor seria a negociação entre as partes, do que a própria legislação trazer uma moratória geral e restrita. Do projeto que agora foi aprovado e que vai à sanção, caso não haja nenhum veto pelo presidente, nessa parte do direito de locação que trouxe apenas a suspensão do direito do locador de pedir liminar na ação de despejo. É uma situação bastante restrita já, quer dizer, nesse período que vai de 20 de março até 30 de outubro, o locador ele pode entrar com a ação de despejo. A única coisa é que a lei prevê, em hipóteses específicas, a possibilidade de o locador já pedir o imóvel de volta liminarmente, ou seja, sem que o locatário tenha direito de defesa. Então, como essa liminar ela é cumprida mais rapidamente, exatamente para que o locatário não seja despejado nesse momento de pandemia, em que até o encontro de outro imóvel para locação é difícil. Sim. É que então esse projeto de lei veio a calhar. Certo. Doutor, quais são os problemas mais comuns em contratos de aluguéis, principalmente nesse momento de pandemia? Com certeza é a falta de possibilidade do locatário em cumprir com os aluguéis.
É certo que também o locador pode estar passando por um momento difícil, né? Ele próprio pode estar com a sua capacidade econômica debilitada em razão da pandemia. Então, essa situação tem que ser vista com muito cuidado e sempre o olhar deve ser dado aos dois lados. Doutor, a diferença agora, então, com o PL para os contratos de aluguéis residenciais e comerciais? O projeto de lei, ele apenas suspendeu o direito que o locador tem de pedir a liminar na ação de despejo em algumas hipóteses que a lei já prevê. A lei traz 9 hipóteses em que é possível o locador pedir o imóvel de volta liminarmente. O projeto de lei, então, que está indo à sanção, ela suspende esse direito do locador de pedir a liminar na ação de despejo em 7 dessas hipóteses. E as duas principais são, que são os motivos que, em tese, serão mais comuns, ou já estão sendo mais comuns. É a falta de pagamento do aluguel nos contratos que não têm garantia, naqueles contratos que não tem fiador, não tem aquela caução, aqueles 3 aluguéis, ou não tem um seguro fiança. Nesses casos, o locador podia, ou ainda pode, porque a lei não foi ainda sancionada, pedir a liminar. Com a aprovação da lei, com a sanção da lei, ele não poderá pedir a liminar até o dia 30 de outubro. A outra hipótese também, dessas 7 que foram suspensas, na locação comercial, terminado o prazo do contrato, o locador tem o direito de pedir o imóvel de volta e tem o direito de pedir a liminar. Então, nessa hipótese específica, também fica suspenso esse direito do locador em pedir a liminar até o dia 30 de outubro. Então, pelo que eu entendi, na parte dos imóveis comerciais, segue a mesma regra, então, no caso do despejo? Sim. A ação de despejo, propriamente dita, em nada é alterado. Né? O locador continua podendo entrar com a ação de despejo, a ação de despejo vai ser recebida pelo juiz, o juiz vai determinar a citação do locatário. A única coisa é que a possibilidade do pedido de liminar na ação do despejo, que já é possível em hipóteses restritas, ela fica suspensa até o dia 30 de outubro. E qual o impacto que o senhor acha que isso vai gerar? Né? A gente sabe que tem um problema agora econômico, mas isso pode gerar um outro impacto pior até para quem vive desses aluguéis? Com certeza. Né? Na verdade, a opção legislativa aqui foi de trazer um pouco de tranquilidade para o locatário, de não se ver na rua e, claro, isso em detrimento econômico do locador, pois o locatário vai ficar tranquilo que ele não será despejado no mínimo até outubro. Então, realmente o locador nesse período, aqueles inclusive que dependem do aluguel para sua subsistência, serão bastante prejudicados. E daí, no caso, esses aluguéis que deixaram de ser pagos, como eles vão... Há uma negociação para que eles sejam acertados depois que terminar, então, esse prazo e que realmente o locatário, ele deixar o imóvel? Tanto na hipótese em que o locatário não deixar o imóvel, como naquelas hipóteses em que ele continuar no imóvel e estiver com os aluguéis em atraso, o mais recomendado é que as partes negociem, né? Façam um acordo, parcelem esse valor, joguem lá para o ano que vem.
o mais recomendado é isso, né? Nesse período, não é vantagem para o locador ter o imóvel vazio, né? Tirar o locatário pela falta de pagamento, porque com certeza haverá um desaquecimento do mercado. E também o ideal é que ele receba, mesmo que receba mais para frente. Agora, é claro, se não houver bom senso de ambas as partes, restará ao locador o direito de, na ação de despejo acumulada com a cobrança, efetuar a cobrança judicial dos valores devidos e não pagos. Para nós terminarmos, essa decisão ela já está em vigor ou o que falta ainda para entrar em vigor e a projeção para isso? O projeto de lei aprovado agora vai para a sanção do presidente e sancionado já imediatamente entra em vigor. Ok, muito obrigada. Então, Luiz Fernando Teixeira de Andrade, supervisor da área de Direito Imobiliário, pelas suas informações. Obrigada e boa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado a todos. Obrigada. Você está no Jornal da Rede Alesp e agora são 2h12 Vamos de informação. Passou tão rápido, né, Pri? Passou rápido. Vamos lá. A fila de navios para carregar açúcar no Brasil mais que dobrou na última semana, sinalizando volumes tão elevados quanto os registrados em período no qual o país teve recorde mensal de exportações, segundo dados da consultoria Datagro. Os números foram divulgados após o Brasil embarcar nas 2 primeiras semanas deste mês 1.570.000 toneladas do produto, já superando o volume embarcado em todo o mês de maio de 2019, de acordo com dados do governo. Segundo a consultoria, em sinal do aquecimento da demanda pelo açúcar brasileiro, a fila para o embarque de açúcar mais que dobrou nesta semana, de 27 para 56 navios agendados para carregar 2.642.000 toneladas, volume 4 vezes superior ao programado há exatamente um ano. A moagem da safra de cana do Brasil começou recentemente, com o setor priorizando o açúcar, que ganhou mais vantagem em relação ao etanol, cujo mercado foi afetado pelo impacto das medidas para combater o coronavírus. No caso do adoçante, o dólar em máximas históricas favorece embarques ao exterior. Segundo a consultoria, na última vez que a programação de embarques atingiu esta marca, em setembro de 2017, o Brasil bateu recorde de exportação mensal, com 3,5 milhões de toneladas. Entre os principais destinos, destaque para a China, que deve absorver 14% do volume programado para o embarque, ou 367.000 toneladas. Em seguida, pelo Egito, com 8,8%, e pela Indonésia, com 7%. Os embarques de açúcar bruto e refinado do Brasil atingiram 5.085.000 toneladas no primeiro quadrimestre do ano, ante cerca de 4,5 milhões no mesmo período do ano passado, segundo dados do governo. Cerca de 80% do açúcar a ser exportado pelo Brasil já foi negociado antecipadamente, com o setor aproveitando preços mais altos da commodity entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, antes, portanto, dos impactos mais severos do coronavírus. Jornal da Rede Alesp. 2h15. Nós vamos agora com mais notícias. O governo do Chile estendeu o lockdown na região metropolitana da capital, Santiago, até pelo menos o dia 26 de maio. Essa foi uma medida adotada no dia 15 de maio, com o objetivo de diminuir a propagação do novo coronavírus, que é o epicentro da pandemia no país. Até o momento, o Chile tem mais de 53.000 casos confirmados e 544 mortes. Só nas últimas 24 horas foram confirmados
3.888 novos casos. Apesar do lockdown, a cidade enfrenta protestos contra a quarentena nos bairros mais pobres, alegando falta de trabalho e comida. O presidente Sebastião Pinheira anunciou que dará um auxílio emergencial para a população de baixa renda e que entregará 2,5 milhões de cestas básicas. 2h16. Você está no Jornal da Rede Alesp. A Rede Alesp que tem TV, rádio, internet, tudo aqui conectado para que você esteja conectado e antenado com todas as informações do Parlamento Paulista. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, passando todas as informações do que acontece aqui no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e no mundo. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Isabela Balali, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização. Ela nos fala sobre a manutenção da caderneta de vacinação, principalmente em tempos de pandemia do coronavírus. Boa tarde, Isabela. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, com um assunto tão importante. Com certeza. Doutora Isabela, por que é tão importante manter o calendário de vacinas em dia em meio à pandemia? A gente hoje vive, né, um número alto de casos de uma doença contra a qual a gente ainda não tem um tratamento seguro e eficaz, enfim, onde tudo ainda é muito novo, onde se vê muitas mortes e com isso uma sobrecarga, né, apesar da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, ser hoje o maior número de casos, o fato de estar vivendo uma pandemia não faz com que outras doenças desapareçam. Então, se a gente não mantiver as nossas crianças, principalmente gestantes e idosos vacinados, não só esse grupo corre o risco de adquirir a Covid-19, mas doenças como sarampo, que ainda circula, por exemplo, sarampo em 19 estados brasileiros. Uma doença que também pode levar à hospitalização, que também pode levar ao óbito. Então, a manutenção da vacinação é fundamental para a gente não ter de volta doenças que conseguimos eliminar com a vacinação. Doutora, além da vacina da gripe, quais são as vacinas que devem ser tomadas, então, nesta época do ano? Todas as vacinas do calendário não são vacinas especialmente para essa época, mas vacinas da rotina. Esse é o foco, é manter o calendário em dia, tanto para criança menor de 5 anos, quanto para o adolescente, o adulto com doenças crônicas que tem, além da vacina da gripe, outras vacinas que podem ser recomendadas para eles e estão disponíveis na rede pública, e para os idosos. Então, não há uma vacina específica para essa época. A única vacina sazonal, quer dizer, que a gente só toma num período do ano, é a gripe. A gente está falando aqui das vacinas de rotina. E aí são muitas, né? As vacinas contra as meningites, contra o sarampo, contra a pneumonia, contra o tétano, a difteria, a coqueluche, a febre amarela. Eu tenho medo aqui de esquecer alguma, mas, enfim, é o calendário de rotina que deve ser seguido. Apesar do distanciamento social, a população precisa sair para serviços essenciais. Ir ao supermercado pode ser uma necessidade essencial. Ir ao posto de saúde se vacinar é uma necessidade essencial da mesma forma. Saindo com cuidado, saindo de máscara e indo fazer a vacina e voltando para casa, se possível. E quais os cuidados que as pessoas precisam ter, então, principalmente com os bebês, crianças pequenas, nessa ida, então, aos postos de saúde? Quais são os cuidados com os pequenos? Os adultos devem ter o rigor da higienização das mãos, sair de casa com máscaras,
Os menores de 2 anos não podem usar máscaras. Essas crianças devem ir no colo, de preferência, mantendo distância de quem está na rua. Tomara que a gente não encontre muita gente na rua, que é o que a gente espera. Manter a distância de preferencialmente 2 metros de pessoas que possam estar andando na rua. O adulto de máscara, não deixar de levar o seu álcool em gel a 70% para higienizar a mão toda vez que tiver que colocar a mão numa superfície, enfim, toda vez que abrir uma porta, a maçaneta. Então, esse adulto é que deve ter o máximo de cuidado com a sua higiene das mãos e o uso da máscara. E a criança, então, ela evitar que a criança encoste em qualquer coisa, a criança deve estar dentro do colo. Ao chegar no posto, respeitar, se houver fila, respeitar o distanciamento. Os serviços de vacinação devem estar preparados para isso, organizar possíveis filas. E se tiver aglomeração, desiste e volta para casa. Não enfrentar aglomeração de maneira alguma, muito menos com uma criança no colo. Nesse período de pandemia, corre o risco de faltar vacina para essas outras doenças? A gente não vive esse risco hoje no Brasil. A gente tem sim faltas de vacina que já estavam acontecendo antes da Covid acontecer, antes de iniciar da pandemia da Covid chegar ao Brasil. Mas, em princípio, as vacinas, não há vacina em falta. Pode haver, sim, um desabastecimento numa sala de vacinação ou outra, o que não é desejável, certamente. Mas não há hoje falta de vacina para a população em geral. Bom, Isabela, quero agradecer, então, a sua participação hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo essas informações importantes que tem uma ligação com o combate ao novo coronavírus, mas principalmente com a manutenção da vida e saúde no nosso dia a dia. Muito obrigada pelas suas informações e boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde para todos. Muito importante, né? É preciso continuar a vida, né? E as vacinas, elas são muito importantes. E outra coisa que é interessante destacar, né, Pri, que a gente sabe que por um período surgiram aí algumas fake news sobre vacinas. Sim. Então, gente, é importante você se calçar de informação oficial, de informação dos órgãos e entidades governamentais que têm ali um compromisso no bem-estar da população, né? Exatamente, é isso mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho então do que a gente teve de destaque, né, neste bloco. Confira mais um destaque que marcou o terceiro bloco do Jornal da Rede Alesp. Um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul busca mapear os sonhos dos brasileiros em meio à pandemia de Covid-19. O objetivo dos pesquisadores é entender como estamos lidando psicologicamente com a incerteza e angústias geradas pelo confinamento. Semana passada a gente conversou com o secretário de Turismo, né? E eu até achei, quando comecei a falar desses sonhos, né? Os sonhos como ideal de realização, verdade, né? Mas até os nossos sonhos, né? Eles trazem, então, o que o nosso imaginário, o nosso pensamento, os nossos sentimentos trazem. Então, é bom avaliar mesmo. Você ia falar que os sonhos foram interrompidos agora e, de fato, foram. Também tem essa outra visão, né? De sonhos que tiveram... Interrompidos não, adiados. Adiados, porque daqui a pouco essa pandemia vai passar. A gente tem que sempre manter o pensamento positivo, porque vai passar. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da indústria da pesca nesse momento? Então, vamos lá. A indústria de pescados do Brasil pediu ao governo diferenciamento de obrigações fiscais, acesso a créditos subsidiados e quer ainda que ele seja garantidor de linhas de financiamento emergenciais, afirmando que precisa de oxigênio em um momento em que a crise do novo coronavírus afeta a demanda e deixa em dificuldades um setor que emprega 1 milhão de pessoas no país.
país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem em reunião com representantes da indústria que medidas de ajuda do governo seriam anunciadas ainda nesta semana. Após o fechamento de restaurantes e o isolamento de pessoas em suas casas para conter a disseminação do novo coronavírus, as vendas de peixes recuaram 50% no Brasil e os pescadores do Nordeste ficaram sem ter onde comercializar os seus produtos, disseram a Abipesca e os próprios armadores. O país produz apenas 1.300.000 toneladas de peixe por ano, sendo 700.000 toneladas provenientes da pesca de captura e 600.000 toneladas da aquicultura, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. As exportações de peixes do país totalizaram 300 milhões de dólares em 2019, enquanto as exportações foram de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, também de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Os empresários do setor admitem que sem a ajuda do governo haverá mais problemas e inevitáveis cortes de emprego, pois consideram essa crise muito diferente das outras. É isso aí. Bom, nós temos agora, então, 2 horas e 27 minutos. Chegamos ao final dessa edição do Jornal da Rede Alesp. Pois é, Pri. O Jornal da Rede Alesp na luta contra o coronavírus fica por aqui. Não esqueça, você quer dar a sua opinião ou sugestão ou tem algum assunto, liga pra gente. Manda mensagem pelo WhatsApp no número 11 98457 8129 e deixa a sua mensagem. E lembre-se, o isolamento social é muito importante para a gente vencer o coronavírus. Um ótimo dia e até o próximo. Tchau, tchau. Você fica agora com o plenário da Assembleia Legislativa. Boa tarde. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo.